Então vamos lá, olha aqui como já né, melhorado, que fica uma coisa muito mais bacana. Eu peguei a mesma imagem, só que antes de diminuir o tamanho dela, e editei, porque aí fica mais fácil, ela fica com qualidade melhor. Depois eu diminuí e coloquei novamente. Então você consegue aí um resultado excelente. Uma coisa que eu não estou gostando muito aqui é o seguinte, ao iniciar, percebam aqui ó, que ele abre né, aqui em cima. Então isso não é legal, é melhor que você peça para que ele abra a janela aqui no centro. Nós vamos fazer isso. E uma outra coisa, ó, ele fica abrindo ela meio que deslocado, vamos se dizer assim. Uma outra coisa que é interessante é o seguinte, quando você simplesmente inicia né, o seu formulário, cria ele na verdade como este cadastro de produtos e ele não é o seu formulário que vai abrir, o que abre foi o primeiro, que é o principal, eu tenho que ordenar e organizar ele de uma forma diferenciada. Vamos somente visualizar aqui, ó, por exemplo, as nossas opções de alinhamento. Tem aqui uma Align All None, né, e eu tenho algumas propriedades para passar de alinhamento, como eu mostrei do objeto, para a janela. Então, eu posso deixar alinhada aqui a esquerda, a direita e em algumas outras opções. Se eu colocar um client, vamos aqui executar novamente, lembre sempre de fechar ele para que você possa depois executar. Vou deixar o alinhamento ao client e iniciar. Ele vai abrir alinhado aqui né, com toda a janela, né, como se ela tivesse aqui maximizada. É a mesma coisa de utilizar aí o recurso de maximizar. Vou fechar ela. Nesta opção, ou eu gosto de deixar None ou eu gosto de deixar Custom. Vou deixar None. Na outra opção aqui, que é bem interessante para a janela também, ao carregar, deixa eu achar aqui a propriedade dela. Show Right não, transparência também não. Até me fugiu aqui o nome, é porque é muita propriedade, realmente algumas a gente não tem como a gente guardar né, tudo de cabeça, obviamente. Poxa, eu me esqueci aqui, mas é a propriedade que ela abre. Você já consegue aqui selecionar para aqui a position, que eu posso mandar, por exemplo, ela abrir né, com um Post Screen Center. Vamos aqui executar novamente e visualizar aqui né, a posição da janela. Então você consegue trabalhar a posição também de objetos ao iniciar. Essa é a posição aí que eu acho mais interessante né, de início, porque ele já abre centralizado. Então é preferível que você organize dessa forma. E a outra coisa que eu estava falando é aqui em Project, menu Project Options, você tem a opção de Forms. Todos os formulários que você precisar de abrir através de um botão, por exemplo, o cadastro produtos, eu quero abrir ele quando eu clicar na opção ali de cadastro produtos. Ou poderia ser um botão também, qualquer coisa. Ele vai ficar aqui ó, no Available Forms. Você não vai deixar ele como Auto Create. Auto Create é somente o que vai iniciar aqui com o formulário, que é nesse caso é o meu principal. Pode também deixar alguns data módulos com banco de dados como Auto Create, sem problema. Mas formulário que você pretende chamar através de botão, como cadastro produto, cadastro de qualquer outra coisa que eu vá fazer, não é interessante. Aqui em cadastro produto, vou só colocar aqui um label, né, que é um texto, por exemplo aqui, ó, vou selecionar o caption dele, vou colocar produtos e vou colocar aqui um T-Edit, tá? Que é uma caixa de edição de texto, onde eu posso entrar com texto aqui no seu caption. Na verdade, ela não vai ter propriedade caption, é uma das poucas que não tem. A propriedade dela é justamente text. Vou apagar o texto ali porque eu não quero entrada nenhuma para ela. Vou copiar e colar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V também nesta caixa. Ok. Em vez de produtos aqui, ou melhor, nesse primeiro eu vou colocar código e no segundo eu vou deixar produto. Ok. Só dois campos ali para quando eu chamar essa tabelinha, então, ele apresente esses dois campos. Vamos aqui quanto ao código que eu venho falando. No código, eu vou fazer o seguinte. Para selecionar o código do formulário, por exemplo, de abertura dele, de criação, dou um duplo clique sobre o meu formulário aqui, e ele vai mostrar para mim o tipo de função dele, que é o Form Create. O nome dele, tá joia? Que é FRM Sistema Stock. Esse T ele coloca na frente de todos os componentes quando você vai trabalhar alguma informação voltada para ele, enviada para o objeto. Sempre vai utilizar uma procedure. O que é uma procedure? É uma função.
é um bloco de comandos aonde entre o início, que é o begin, e o final, que é o end, não sei se é begin ou begin que fala, mas entre o início e o final, você passa as informações. Então, todo comando, função, né, toda procedure vai ter o nome do componente, ponto, algo que você queira fazer com ele. No caso ali, o evento dele ao clicar é form create, de um botão, por exemplo, é clique e assim por diante. Existem vários. Toda procedure, bloco de comando, vai ter um início e um final. Vamos supor que eu queira que ele exiba uma mensagem, por exemplo, ao iniciar. É aqui que eu vou atribuir essa mensagem. Nós vamos aplicar, né, alguns comandos e estudar também alguns outros componentes que existem aqui do início do bloco que não foram explicados ainda.